agradeço, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui e quero partilhar convosco um conceito que é o conceito de instalações etnográficas, que poderá servir para pensar o que fazer com estas coleções etnográficas que foram recolhidas num contexto colonial e que estão intimamente associadas a esse contexto, porque eu acho que há aqui uma questão que é, será que elas fazem sentido, as expressões etnográficas hoje em dia, como expor estas coleções, não é? Portanto, o que fazer com elas hoje em dia. E por isso esse conceito eu acho que é útil e que é interessante para pensar esse tipo de questões. Portanto, o conceito eu emprestado, portanto, ele não é meu, não fui eu que desenvolvi, foi também um professor meu, o professor Lino Porto, que é antropólogo e que foi diretor do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra, foi professor de Antropologia e diretor do antigo Museu Antropológico, e atualmente está no Canadá, em Vancouver, na Universidade de British Columbia. E então, em 2005, 2006, por volta mais ou menos nessa época, ele, enquanto diretor do antigo Museu Antropológico, desenvolveu algumas experiências mesmo no sentido em que foram práticas experimentais de expor objetos da coleção do Museu Antropológico, mas dentro deste conceito que ele apresenta como sendo de instalações etnográficas. Este conceito vem de onde? Ele segue um pouco aquilo que já havia sido há algum tempo um debate transversal à antropologia dos anos 90, que vai trazer para o palco questões de representação. A antropologia começa a pensar sobre as suas práticas de representação do outro. E começa-se a analisar nessa época como é que a antropologia constrói a sua autoridade, os seus discursos sobre o outro, que estratégias textuais é que são usadas para construir essa autoridade, que artifícios textuais é que são usados, que convenções retóricas, por exemplo, o falar em nome do outro no geral, de um povo no geral, por exemplo, quando os antropólogos se referem nos seus estudos clássicos aos Nuer, aos balineses, aos Chokwe, enfim, inúmeros grupos sociais, e falar deles como um todo, o falar como se eles vivessem num eterno presente, não colocar em perspectiva a história destes povos, haver aqui uma supressão muitas vezes no discurso etnográfico das relações históricas desses povos com outros grupos culturais, como se cada grupo fosse uma entidade em si mesma, fora da história. Portanto, nesta fase a antropologia vai se preocupar com questões de representação, e são essas questões de representação também que depois vão servir para investigadores que se dedicam ao estudo de coleções etnográficas, também para repensar essas práticas. No fundo, esse momento em que a antropologia se virou para a análise das suas práticas é uma espécie de making-up da autoridade etnográfica, em que a etnografia vai revelar a sua própria construção, em que aquilo que se mostra não é a realidade em si mesma, não é o produto da etnografia como uma espécie de espelho da realidade, mas analisar como é que isso se torna como é que é um discurso sobre a realidade, ou seja, perceber que são discursos que são produzidos sobre a realidade, que não são uma fotografia da realidade. Pronto. Então isso é uma viragem crítica, uma viragem reflexiva, um exercício meta-antropológico, se quisermos, mas que abre aqui a possibilidade de experimentar também novos modos de representação, novos conceitos de representação textual e não só,
Por exemplo, a nível dos textos surgiram aqui, nos anos 80, anos 90, na antropologia, a possibilidade de introduzir o dialogismo, que é introduzir várias vozes no discurso, na própria produção do texto. Portanto, houve aqui um grau de experimentação bastante grande e o Porto vai trazer esse nível de experimentação para as exposições etnográficas. E então, nessa época, portanto, estamos na fase em que ele lá estava como diretor, no ano de 2005, 2006, houve ali um conjunto de exposições que ele concebeu, que ele organizou. Vários exemplos, eu vou concentrar num exemplo que é só para ilustrar o que é isto de instalação etnográfica. Houve uma exposição que me marcou particularmente, porque tinha uma exposição que tinha um impacto emocional muito forte, causava um impacto emocional forte no público. A exposição chamava-se Offshore, foi em 2006. Portanto, era uma exposição sobre os migrantes que atravessam o Mediterrâneo para chegar à Europa. E vou descrever como é que era a exposição. A exposição foi organizada era uma exposição temporária na galeria do museu, era um espaço onde hoje em dia funciona a biblioteca, assim, um espaço comprido. E nós entrávamos na galeria, ouvíamos o som do mar ao fundo, vinha do fundo da galeria, assim, o som do mar presente. E nós tínhamos a sensação de naufrágio que nos era transmitida através de um conjunto de materiais, objetos, de detritos que dão à costa e que o próprio Nuno Porto, juntamente com o designer, porque a exposição foi dele e em colaboração com o designer. Pronto. E então eles andaram a recolher materiais que dão à costa, espalharam-nos ao longo da galeria, assim no centro da galeria. Portanto, lixo, basicamente, portanto, fragmentos, lixo, pedaços de madeira, vestígios de sapatos, enfim, tudo aquilo que nós encontramos na praia que dá à costa. E eles espalharam isso tudo, pintaram de azul petróleo ao longo da galeria, e depois havia objetos etnográficos da coleção histórica, da coleção do museu, não é? Do Museu Antropológico, que estavam expostos de uma maneira em que estavam literalmente engaiolados. Portanto, eles estavam dentro de uma rede, tipo arame farpado, e os objetos estavam expostos lá. Dessa forma, nós, para podermos vê-los, para podermos ler as legendas, tínhamos que circundar essa vedação. Portanto, havia uma vedação onde estavam os objetos e nós tínhamos que percorrê-la para perceber o que é que eles eram. Portanto, há aqui um tema subjacente a esta exposição, que é a hipocrisia, a hostilidade europeia dos migrantes, a hostilidade europeia em relação aos migrantes que tentam chegar à costa europeia, mas que são mantidos longe dela, pessoas que são mantidas num estatuto liminar de margem, né? Aqueles que não têm direitos, aqueles a quem a sua identidade nacional, aqueles que perdem a sua identidade nacional. Portanto, e depois o trazer para o nosso para debate, o trazer para a nossa reflexão aquilo que são os valores liberais que sustêm essa Europa, valores como liberdade, igualdade, fraternidade, que no fundo só se aplicam cá dentro, portanto que não se aplicam a estas pessoas. Há também uma grande canoa na galeria, portanto, que é um objeto também etnográfico da coleção. Há um banco no meio para o público se sentar e observar a instalação. E nas paredes da galeria, nós temos expostos painéis com números, com estatísticas, né, da população dos 52 países do continente africano, e que nos dão dados sobre a esperança média de vida, a percentagem da população que sobrevive com menos de €1,
a devastação causada pela SIDA, enfim, números que nos dão estatísticas sobre a população e que são absolutamente chocantes. Portanto, a exposição tinha de facto um impacto muito grande. Portanto, é um exemplo de uma exposição que usa os objetos das coleções etnográficas para questionar, para suscitar debates sobre questões contemporâneas. O que é a globalização quando existem cada vez mais muros a serem erguidos para deter o movimento de pessoas? Portanto, é o tipo de questão que esta em particular levantava, mas houve outras que ele organizou também dentro deste conceito. Portanto, isto é um exemplo que para mim é um dos melhores exemplos dessas exposições que ele organizou enquanto instalações etnográficas. As características, assim só muito resumidamente, que podemos identificar as características destas exposições, desta proposta que ele apresenta, são exposições que não dão respostas, mas que provocam questões. Portanto, essa é muito rapidamente. Portanto, exposições que têm como objetivo levantar questões, abrir debates sobre questões contemporâneas, em que o visitante tem um papel ativo, porque as exposições são pensadas de maneira a ter uma interpretação por parte do visitante. Portanto, o visitante não vai apenas receber informação já pré-digerida, mas está ali como alguém que irá juntar-se ao debate, e que requer o desenvolvimento de um conceito expositivo, o assumir que se está a construir um discurso e, portanto, que não se está simplesmente a representar a realidade, mas assumir essa construção como uma construção. Portanto, aqui, a pessoa que organiza uma exposição destas é o curador, não é? Portanto, o curador tem aqui um papel que é semelhante a um papel artístico, portanto, ou de um artista. Portanto, há aqui uma relação entre instalação, o conceito de instalação artística também. Pronto. Acho que para apresentar esse conceito. Esse ano? 2006, esta exposição foi em 2006, mas depois há outros exemplos de 2005, de outras exposições, também dentro deste conceito, a Angola Preto e Branco, a exposição Sem Rede, sobre o trabalho de um antropólogo que é um antropólogo angolano que já faleceu, Rui Duarte Carvalho, também foi meu professor. Pronto, sobre o trabalho dele etnográfico, a exposição chamava-se Sem Rede, e que também deixava no público a sensação de ficar sem rede. Baba Baba, que era toda em torno de um berço da coleção, e que também foi dada assim do ponto de vista mais... E que esteve aqui. E que esteve aqui. Ok, pronto. Pronto, esta offshore acho que é um dos exemplos mais bem conseguidos desse conceito de instalação etnográfica. Eu acho que é um conceito muito interessante, atual, que depois tem aqui limites. Nós quisermos também analisar esta noção do curador como um artista, também centra muito o processo no papel do próprio curador. Quando o processo pode ser mais... Portanto, a questão da autoria. Portanto, um curador como um autor é discutível, porque a autoria pode ser partilhada, ou seja, o processo pode ser mais colaborativo, pode ser com as comunidades, não é? Pode ser um processo dentro desta lógica, mas é aberto à própria concepção na exposição pelas comunidades, não é? Que são representadas. Portanto, isso, aí a ênfase não é colocada tanto no curador, mas num processo criativo que é distribuído, que é colaborativo. Pronto, mas acho que é um conceito que é muito válido, que é muito interessante e que permite pensar o que é que se pode fazer com coleções etnográficas hoje em dia. Sim, Aristóteles Candimba. Eu gostaria de mencionar duas coisas. Eu gostaria de falar um pouco sobre o coletivo, a ligação que o coletivo tem com o museu, com os museus, não é? Mas antes disso, eu gostaria os meus livros são diria uma provocação à questão colonial, não é?
lidam muito com a identidade africana e questionam a sociedade portuguesa. Bem rapidinho. Eu tenho 2 livros aqui que eu depois gostaria de passasse. O primeiro foi publicado, é a segunda versão do livro dos nomes de Angola. É uma coleção de cerca de 13 mil nomes. É uma pesquisa de 10 anos, que durou 10 anos. Porquê? Porque engloba mais de 14 grupos étnicos de Angola e não falo tantas línguas, não é? Então, eu tive muita ajuda não só dos meus pais, que falam mais com a língua, mas também do Instituto de Línguas Nacionais de Angola. Mais uma vez, essa é a segunda edição. O livro, os nossos nomes fazem parte da nossa identidade, como em todas as sociedades, e há um contexto muito importante, porque esses nomes foram, de uma certa forma, proibidos, diríamos, durante um certo momento em Angola. Também temos as influências das igrejas da católica e protestante. A católica, os batizados eram em massa, então muita gente perdeu. Há pessoas que desconhecem os nomes tradicionais e afeta muito porque de repente ficam sem aquela ligação étnica, diríamos, né? Se pudesse passar. Este aqui é a balada de Herculano Mercês. Herculano Mercês foi um dançarino e músico em Lisboa, em 1935, um dos músicos e dançarinos mais populares de Lisboa, que de repente desapareceu da história de Lisboa. Há ruas com nomes dos alunos, mas o resto desaparece. A pintura, a gravura original está na Biblioteca Nacional de Lisboa, feita em 1935. Eu conto a história dele em verso porque foi assim que eu encontrei a história do Herculano. Se puder passar. Voltando então ao coletivo Tributos Ancestrais. Foi fundado em 2017 com o objetivo de homenagear os africanos vítimas do comércio transatlântico, de pessoas escravizadas, africanos, Maria. E fazemos uma cerimónia no centro de Lisboa, na Praça do Comércio e no Terreiro de Paço. Este ano foi a 6ª edição, começamos em 2017, mas não fizemos todos os anos. Este ano foi a 6ª edição e sempre procuramos um tema específico para explorar um pouco mais. Fazemos a cerimónia num espaço aberto para toda a gente, pessoas que vão simplesmente porque têm uma ligação histórica, outras cultural e depois temos as pessoas que são diretamente, diríamos, descendentes dessa questão histórica. Nós marcamos algumas datas de extrema importância em Portugal. Este ano marcamos o alvará da primeira Irmandade Negra em Portugal. Eram espaços ligados à Igreja Católica, onde os negros podiam se encontrar, podiam comprar a liberdade de outros, em Lisboa. Essas irmandades foram espalhadas pelo país inteiro, do Porto até o Algarve. E a primeira saiu exatamente na Igreja de São Domingos, no Recife. Eu acho que toda a gente sabe mais ou menos onde é que é, não é? A igreja antiga ali no Recife, Lisboa. Qual é a data só? Peço desculpa. A específica, eu diria que foi por meados de 1400. Foi 1450 e tal, por aí. Então, nós marcamos o aniversário da primeira Irmandade, chamada Irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que são irmandades que existem até hoje no Brasil, várias, pelo país inteiro. Mais uma vez, eram irmandades que acolhiam os africanos que sofriam de discriminação e também podiam praticar os seus próprios rituais dentro da religião cristã.
E, mais uma vez, compravam a liberdade dos outros africanos. Essa é uma das partes mais importantes. O que é que uma cerimônia dessas tem a ver com o museu? Nós fizemos um projeto com o Museu Nacional de História Natural e Ciência da Universidade de Lisboa, de janeiro a junho. Chamamos de visitas participadas. O espaço, eu não sei se vocês já ouviram falar do Palácio dos Condes da Calheta, em Belém. É um palácio colonial, diríamos. Muita coisa aconteceu ali. Hoje em dia pertence à Universidade de Lisboa. E há uma coleção, né, enorme de objetos coloniais. E eles têm a maior coleção de madeiras na Europa, eu acho. Xiloteca, aprendi essa palavra no ano passado, xiloteca não conhecia. Coleção de madeiras. E nós fomos trazendo pessoas de várias comunidades, não só da comunidade africana, mas também tivemos muita gente do espaço académico, diríamos, muita gente do Brasil e também dos Estados Unidos. As pessoas não faziam a mínima ideia que ali era um espaço que tem tanto objeto africano e depois logo o jardim, não é? Tropical, jardim tropical. Eu acho que toda a gente sabe um pouco sobre a história do jardim tropical. Foi onde fizeram a exposição, alguns lugares, na verdade, onde fizeram a exposição do mundo português, em 1940. E esse jardim foi preparado foi onde, podemos chamar hoje claramente, se organizou, se fez o segundo zoológico humano. O primeiro foi na cidade de Porto, anos 30, e mais tarde, então, Lisboa, 1940. O espaço tem vários bustos, que na verdade são baseados em imagens de pessoas que participaram da primeira exposição, em 1930 e nos anos 30. Então nós temos todas essas questões. Temos os objetos e depois temos aquele espaço enorme que foi um zoológico humano durante pelo menos um ano e meio, se não me engano. Voltando à pergunta, o que é que uma cerimónia ligada ao passado, o que é que o coletivo de blues ancestrais tem a ver com o espaço, com o museu, com museus? A preservação da memória coletiva, património cultural. Os museus todos são locais onde a memória coletiva e o patrocínio cultural são preservados e apresentados ao público. Nós tivemos durante o projeto, tivemos cerca de 500 pessoas. 500 pessoas visitaram o espaço. Foi também onde organizamos a apresentação da doutora Vic, que trabalhou com as ossadas encontradas em lagos. Eu não sei se a gente sabe sobre essa questão. Sim, ela fez uma apresentação. Ela trabalhou com a Universidade de Lisboa, mas que ia fazer essa apresentação fora do contexto académico. Foi em julho de 27 de julho. Ela apresentou a pesquisa dela, não é? Mas antes disso, no sábado, em Lagos, houve uma cerimónia e eu fui convidado a nomear, houve uma cerimónia de nomeação, fui convidado a nomear 2 ossadas da área de Angola. Eu sou de origem angolana. No início foi uma coisa assim meio estranha, porque na minha cultura não existe nomeação de pessoas que já morreram. Mas na diáspora tem sido algo importante, um simbolismo muito importante no Brasil, nos Estados Unidos, toda vez que se descobre ossadas. Desculpe, Dr. Ricardo, fez uma pergunta muito importante, mas como é que foi esse processo da nomeação? Mas não foi o único. As senhoras também fizeram aquela hora, então. Como é que foi esse processo de nomeação? Como assim vão nomear um ancestral?
já tinha sido nomeado. E, na verdade, na cultura há momentos em que nós mudamos de nome. É bem simples. É uma questão simbólica, importante, traz a humanidade de volta de Deus. E como é que foi esse processo de nomear um ancestral? Foi através das emoções das pessoas. Eu enviei a descrição de duas ossadas, simplesmente conhecidas como indivíduo 88 e indivíduo 33. Um com sexo específico e o outro indivíduo impossível saber sobre que sexo foi. E foi através das emoções e a reação das pessoas que escolhi dois nomes. Então, mais uma vez, voltando... Tem quanto tempo tem? Está em cima, então. A ligação entre a cerimónia homenagem aos ancestrais e museus. Como mencionei, museus históricos são, no caso, a memória coletiva e o patrocínio cultural são reservados e apresentados ao público. De forma semelhante, cerimónias de homenagem aos ancestrais têm o objetivo de manter viva a memória e o legado dos que vieram antes, reforçando a identidade e continuidade cultural. Eu acho que depois, mais tarde podemos falar um pouco mais sobre a minha participação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aquilo que eu queria talvez trazer aqui para início de conversa são ideias que me aqui surgiram para provocar um pouco a discussão em torno de uma das questões da opacidade e da transparência da história colonial das coleções. E vem muito a propósito, eu não tinha, obviamente, conhecido ou visitado a exposição e, na verdade, ainda não consegui, porque fui repetido em conversas à entrada, mas já me deu para perceber que é muito a propósito do tipo de jogos que estão aqui a ser ensaiados e também o que eu pretendo lançar aqui para a conversa tem ligação com pelo menos duas coisas que a Andrea e o Candida referiram. Uma é a questão dos artifícios textuais e de representação antropológica que se apresentam nas exposições e noutros discursos da antropologia e, por outro lado, nos processos de informação ou de textualização ou também de outros artifícios, se quiserem, outras estratégias que têm como origem não o discurso do antropólogo ou do cientista, mas das comunidades de descendentes, se quisermos falar assim, das coleções e como esses processos estão em curso e nos também interpelam de uma forma muito forte e é fascinante ouvir o trabalho que está a ser feito aqui pelo coletivo dos ancestrais junto com o Museu de História Natural. Portanto, há uma experiência que eu quero ser comum quando visitamos museus da etnologia, exibições, exposições de etnologia e talvez da arqueologia, que é de estarmos perante muitos objetos, tendencialmente mais iluminados do que o resto da sala, como é o caso, estamos aqui um pouco na penumbra, mas quem tem o protagonismo é o objeto iluminado, a partida é um regime, se quisermos, de visibilidade que dá o palco aos objetos e que lhes projeta uma luz que não está igualmente distribuída, se quisermos, por todo o resto que está em volta. Portanto, temos uma intensa visibilidade sobre as coisas que nos são apresentadas e, normalmente, essa luz, como não é difícil de adivinhar, vem acompanhada também de zonas de exclusão e de formas de penumbra, formas se quisermos, mais escuridão. Mas, mesmo assim, o objeto que nos é apresentado costuma ter sempre também algum texto associado. E é muito comum termos um género de referência de catálogo, uma referência a uma região, uma proveniência, um lugar, o nome de um lugar, de uma geografia, de um grupo étnico ou cultural, ou eventualmente uma data. Talvez também comum o nome de uma pessoa associada a esse objeto, a essa coleção, normalmente, não é estranho, e este também não difere este dispositivo que aqui temos de ter o nome do coletor. O nome do coletor, homem ou mulher, branco, muitas vezes, europeu, como é costume neste tipo de
exposições do século XIX, e eventualmente um pouco de informação sobre esse personagem e o contexto, enfim, genérico onde ele se foi situado. Mas uma coisa que é comum neste dispositivo de visibilidade é uma forte opacidade que produz sobre a história colonial, sobretudo a história e o passado colonial destas coisas etnográficas, destes objetos etnográficos. Portanto, eu diria que esta é uma condição bastante recorrente daquilo que é a típica, se quisermos, exposição etnográfica, que é de produzir uma opacidade histórica forte sobre aquilo que foi o seu passado, eventualmente colonial. Por força da exposição e da visibilidade forte que se concede a outras coisas, ao objeto, e este tipo de normalmente reduzidas informações textuais. Eu creio que este tipo de jogo entre o opaco e o visível está muito dependente, como já vários colegas chamaram a atenção, de um regime de autenticidade etnográfica que faz do objeto, como já a Andrea falou há pouco, sobretudo uma evidência de um outro etnográfico, de um outro antropológico, de um mais ou menos primitivo, mais ou menos distante, remoto no tempo, no espaço, e é essa a incidência que a informação nos dá, remete e atribui o objeto como sendo uma evidência que deve ser documentada acerca de um outro antropológico. Portanto, isso tem não só o efeito de nos deixar pouca informação sobre uma história, se quisermos, colonial, mas também de nos deixar pouco sobre o que é que esse objeto pode dizer como evidência acerca, se quisermos, do próprio não apenas o coletor, mas do processo de coleção, se quiser, o processo de aquisição, o processo de gestação e formação das coleções, que, no caso de objetos como são aqueles que temos aqui, temos em muitas coleções em Portugal e noutros sítios, têm origem, têm um contexto de formação nos processos imperiais e coloniais das nações europeias do século XIX e XX, para não dizer XVIII também. E esta é, aliás, uma questão que encontramos ali naquela vitrine, não é? O que nos diz a história destes objetos sobre o colonialismo. Portanto, é uma pergunta que, se nós quisermos colocar a várias coleções que visitarem, a várias exposições, o que temos normalmente é silêncio ou falta de informação. E daí que eu creio ser um dos méritos desta iniciativa, do projeto, da exposição, é desde logo procurarem o esforço para rompermos com esta opacidade que é constante, uma constante destes regimes de autenticidade etnográfica do objeto, que tem sido marca da antropologia, da museologia, desde o século XIX, por certo. Isto é muito interessante. Isto que digo também é um pouco motivado por encontrar naquele panfleto que foi distribuído de anúncio da exposição alguns rótulos, não é, que hoje aqui são muito abundantes, e eu tenho um especial fascínio por estes processos de produção de informação e de arquivos textuais para os objetos. Mas, por exemplo, alguns que nós aqui encontramos dão muita nota disto que eu estou a dizer. Não? Reparem, sei lá, por exemplo, tambor de barro cozido de Timor. Ok? Bucetas de palha. De não sei o quê. E se nós repetidamente consultarmos os rótulos que ali temos, é com este tipo de opacidade histórica que ao mesmo tempo é muito... É abundante, é muito acentuada a informação acerca do que é que aquilo representa, o que é que aquilo evidencia de um outro, qualquer cultura que não é nossa, não europeia, mas a capacidade histórica é prevalecente. Ora, daí que este gesto de trazer a história colonial é muito importante. É muito importante por razões não só se quisermos, de pura verdade histórica, de documentação, mas pelo sentido ético e de potencial da justiça e de reparação que proporciona. E aqui está justamente também uma das virtudes, se quisermos, destes exercícios de produção de transparência sobre histórias violentas das coleções que, uma vez escavado o caso aqui da coleção da Figueira da Foz, começaram a aparecer em abundância, como se já referiu a Elizabeth Pereira há pouco. Porém, aquilo que talvez também é interessante, ainda voltando àquele panfleto que circulou sobre a informação sobre
portanto, o evento sobre da exposição, está lá outro rótulo que às vezes nos pode também complicar um bocadinho esta ideia de que tudo o que o museu produz, tudo o que estes processos de catalogação e coleção produzem é opacidade, silêncio e falta de informação. Não será tanto assim, porque por vezes também encontramos coisas que nos dão de forma escancarada, se quisermos, esse indício e esse traço da origem violenta e colonial da coleção. É o caso do outro rótulo que está lá nesse panfleto que diz estátua, não percebi bem já o que estava lá escrito, Deus da Guerra, tomada da povoação de Tafardia Bengo na ocasião da Guerra de Quintamboco em março de 1902. Portanto, não havia neste caso esta aqui atrás de mim. Não podia haver coisa mais transparente, se quisermos, no modo como demonstra, afirma de uma forma taxativa, não é palavras, enfim, meigas, diz tomada, portanto, só faltava dizer roubada, saqueada e depois de termos destruído tudo aquilo. Poderia continuar por ali fora. Portanto, há aqui ao mesmo tempo, esta é a complicação, não é? Neste mesmo regime, se quiserem, de autenticidade etnográfica, onde temos uma tendência para nos dizer muito pouco sobre o que foi o passado colonial, temos por vezes estes momentos onde nos oferecida uma transparência até inusitada sobre histórias de violência. Como é que nós compreendemos isto? São coisas de aparentemente contraditórias, talvez, mas eu creio que fazem parte do mesmo, se quisermos, regime colonial de colecionismo que é muito característico, sobretudo deste momento de imperialismo, culminante, final, do fim do século XIX, início do século XX, que tem uma marca de quase confluência entre a alteridade etnográfica, não é? Entre aquele que quer representar-se como o outro primitivo, enfim, diferente do europeu, e eventualmente inferior também, e aquele que é o outro inimigo, aquele que se está a conquistar e a derrotar e do qual os territórios e se está a tomar posse. Portanto, esta confluência entre estes dois domínios da alteridade, entre o inimigo e o outro antropológico, culturalmente diferente, são uma, digamos assim, uma lógica irmã que não pode ser realmente separada neste momento. O outro inimigo é, simultaneamente, muitas vezes, o outro etnográfico. O que é aqui curioso neste tipo de rotulagem é que temos aqui uma forma como a necropolítica colonial, a política da morte dirigida à destruição do outro, se faz muito visível e presente. E eu acho que faz visível e presente porque pela criação de valor daquele objeto como objeto de troféu, simultaneamente de guerra, simultaneamente como objeto etnográfico, precisa dessa narrativa, sem o qual esse valor não é gerado, não é? Se não houver uma história acerca da vitória e da conquista e do sujeito heróico que produziu essa conquista sobre o outro, o valor troféu não é produzido. E isso talvez nos ajude a perceber como é que às vezes temos esta espantosa informação sobre objetos que de outras vezes, noutras alturas, não temos coisa nenhuma. Dito isto, há aqui perguntas que posso deixar para terminar, que é sobre como é que realmente nós lidamos não apenas com a opacidade, mas também com este tipo de informação, com este tipo de transparências que o arquivo dos objetos nos dá. Como é que nós, por um lado, nos investimos na produção de informação, mas, por outro lado, também como é que podemos gerir as eventuais armadilhas e, se quisermos, também opacidades que também este tipo de narrativas que são de exposição bastante extrema da violência que está por trás dos objetos, para onde elas nos conduzem. E aqui remetia um pouco para o tipo de trabalho que o Candiba e outros colegas estão a fazer de formas de interferir com narrativas que nos remetem imediatamente para a opressão e pela violência sobre o outro, neste caso, sobre aquelas populações, produzindo informações, concedendo soberanias culturais, narrativas, históricas e simbólicas àqueles que são descendentes para informar e intervir sobre o conteúdo do próprio objeto, de maneira, também de alguma maneira, a nós interrogarmos estes processos de informação. E por fim, claro, terminas a questão que é inevitável colocar, é o que fazer quando, em termos da legitimidade que um museu etnográfico como este tem neste momento, quando a confluência
entre o outro etnográfico e o outro inimigo, deixa de ser virtuosa e enaltecedora e glorificadora e uma virtude, como foi no século XIX, não era um problema. Mas agora é um problema, nós não termos saque, objetos de saque de um museu e apresentar isso como enfim, um elemento de uma coleção etnográfica é altamente desconfortável. Portanto, isso coloca sobre quem possui estas coleções um desafio bastante grande do que fazer quando o princípio de legitimidade do regime que disse há pouco, da autenticidade etnográfica, que está ligada a esta necrópole, se desmanchou, já não existe, ou pelo menos existe na cabeça de algumas pessoas. Tudo bem, pode haver, enfim, mas certamente não daquelas que estão aqui presentes, e isso é realmente uma alegria poder falar sobre isto convosco. Como estava a dizer, eu sou conservadora restauradora, por isso a minha interação com os objetos é diferente do modo em que, para nós, em torno do laboratório de Becos, é muito importante estudar o material para perceber a história que passou, que materiais é que compõem, que estado é que está, o que podemos fazer para a questão da salvaguarda. Então, o que eu posso aqui partilhar hoje é a nossa experiência de terreno em Goa, com uma coleção diferente desta, uma coleção colonial que é a Galeria de Retratos dos Vice-Reis da Índia, por isso é uma coleção contestada, mas é uma coleção que está no seu sítio de origem, ela está em Goa e nós conseguimos fazer trabalho junto dessa coleção e também de 3 retratos que estão em Lisboa, mas sobre os quais já vou falar mais à frente. Então nós consideramos este tipo de património um património partilhado, eu já vou dizer qual é a minha interpretação acerca do que é que isto quer dizer. E esta coleção foi feita durante a presença portuguesa na Índia e testemunha 400 anos desse período dessa administração, porque tem todos os vice-reis e governadores desde essa altura, que obviamente fizeram atrocidades que nós conhecemos, e essa coleção permaneceu em Goa após o final do Estado da Índia e da integração dos territórios na União Indiana. Agora, uma parte para perceber porque é que isto depois se torna complexo. Que em Goa, o património do dito que eles chamam de período português, é tratado geralmente como se fossem artefactos arqueológicos, não tanto como uma coleção de belas artes, o tipo de tratamento é diferente. Esse património está sob tutela indiana. E eu peço desculpa se cometer aqui alguma gafe, mas em Goa estas são questões muito complexas porque, digamos que os goeses serão os right holders e os indianos são os stakeholders. E então há ali algumas questões de tensão, porque se calhar a comunidade de Goa, a quem aquele património diz respeito e que terá uma relação mais afetiva e perceber determinados valores e de quem foram aquelas pessoas e os materiais e os técnicos, o que é o retrato, terá mais que a afinidade aos outros colegas que têm realmente a tutela e depois não havendo comunicação estou a generalizar, entre comunidade goesa e comunidade indiana responsável, há muita informação que não passa. Então, a coleção neste momento está descontextualizada porque as legendas estão nos retratos estão em português, não se está, até agora estava organizado um pouco sem ordem nenhuma e são retratos que estão lá escuros, em mau estado de conservação, repintados e que acabava por ser um pouco como a Câmara dos Horrores quando lá chegávamos a perceber como estava a coleção e a reação de todos os visitantes que, pronto, na Índia são muitos sempre a passar e olharem para aquilo e não haver ali nenhum sentimento, nada que se percebesse acerca daquela coleção. Então qual foi a nossa estratégia? Fazer um trabalho científico in situ, fazer o estudo daquelas pinturas para, através de um projeto científico, de um estudo material, poder haver maneira de haver um diálogo sobre outros temas mais complicados, sobre explorar esta coleção, quem eram aquelas pessoas, como é que isto foi feito, tentar encontrar ali pontos. Porque, como referi esta questão do património partilhado, nós, à partida, pela história da coleção, sabemos que foi feita na Índia por indianos, com materiais que haviam localmente. Mas a tutela não sabe isso como não sabe português e não tem acesso a toda a documentação que nós tivemos que pesquisar, porque, obviamente, não sabe o português, e os goeses que saberiam, não há contacto, não há essa partilha de conhecimento. Então, uma equipa portuguesa entrando lá no meio, foi um dos primeiros portugueses da história da coleção,
não é fácil às vezes ver essa coleção e é importante esta base científica de estamos aqui para fazer estudo científico e não queremos entrar noutro tipo de conversas e o resto por si, sem se falar no assunto, as coisas depois acabam por acontecer. É importante também perceber esta responsabilidade de fazer este tipo de trabalhos, porque a maior parte do património, estou a falar de Lisboa, que é a realidade que eu conheço, já foi herdada pela tutela atual em mau estado de conservação ou abandono, porque não era, os investimentos tinham que ser para as campanhas militares, seja outro tipo de situações, não necessariamente o património. Por isso, aquilo que foi herdado já está em mau estado de conservação, inclusive estas pinturas, que tinham em algumas 3 a 4 camadas de repinturas feitas ao longo dos séculos, desde o século XVI até ao século XIX. E então o que é que nós pensamos? Que se não houver uma maneira do público de poder interpretar que tipo de património é este, como é que depois o vão entender, como é que depois o vão poder perceber e adotar estratégias para a sua salvaguarda se não percebem o que aqui está. E então o que fizemos, tentámos montar e montámos campanhas in situ. Não foi fácil, e não foi fácil porque demorámos 9 anos a obter autorização, isto é uma coisa que já estudamos há muito tempo, e depois até percebemos qual é que tinha sido o obstáculo, porque é que estavam a impedir o nosso acesso à coleção. Pronto, fomos falando, fomos conversando e percebemos que numa dada altura pessoas da parte diplomática diziam a coleção tem que vir para Portugal para ser restaurada, tem que vir para o museu, não pode ficar cá. E isso foi uma ideia que foi ficando latente na tutela. Vocês vêm cá, vêm tirar os quadros daqui, tem que ser os portugueses a restaurar, nós nem pensar, nós vamos trazer equipamento que nós chamamos não invasivo, ou seja, não precisamos de tocar em pintura nenhuma, queremos estudar, queremos partilhar os resultados, queremos discutir. E, obviamente, a tutela é que toma decisões, não somos nós. Pronto. E só depois de insistir com esta abordagem é que tivemos autorização, porque havia um ascendente de nós é que chegamos e nós é que decidimos quando o património efetivamente não era já português. E às vezes a dificuldade em assumir isso e ter humildade. Então, estamos aqui para ajudar porque deixámos este património nestas condições e a nossa missão agora é ajudar-vos a resolver estas questões, aquilo que vocês herdaram. E foi isso que nos inspirou a poder fazer o trabalho e foi essa a nossa estratégia. Então, o que é que isto permitiu? Quando conseguimos fizemos 2 campanhas, 2019 e 2023, e essa campanha permitiu uma interação entre equipas científicas de Portugal e equipas científicas da Índia responsáveis pela conservação destas pinturas, em vários aspectos. Primeiro, o que é um retrato europeu e retratos feitos sobre madeira que na Índia não existem, só começaram a aparecer em tela já no século XVIII por influência inglesa, por isso aqui há um componente material com madeiras locais, que é engraçado, mas toda a parte de como é que um retrato se compõe era algo que não tinham essa informação, a parte da iconografia, a parte dos escudos de armas, a parte das armaduras, a parte decorativa, que também não havia esse conhecimento, a parte da própria técnica construtiva do retrato, era uma série de informação que a tutela não tinha acesso e que era importante passar. Outro aspecto também importante, como eu referi, eles eram bastante repintados e só quando começámos a aplicar a radiografia, a imaginologia e começámos a perceber todas as camadas que estavam por baixo e mostrarmos imagens das composições originais do século XVI, realmente foi uma surpresa, porque não estavam à espera de encontrar esse tipo de imagens que agora estamos a estudar. E depois aconteceram situações engraçadas, porque de repente apareciam 4 pernas por causa da superposição das figuras, e lá está, eles são hindus. Então, isso foi a intenção do pintor por causa da questão das divindades. Isso foi realmente muito engraçado, porque aí percebemos a diferença cultural. Nós não. Pronto, realmente isto é uma sobreposição, porque nunca ninguém ia fazer uma figura com 4 pernas ou mais membros. Geraram essas interações interessantes de uma tutela estar a conservar um património sobre o qual não tem esse entendimento. Depois podemos transferir isto para estas coleções de modo inverso, digamos assim. E então o que é que nós ainda percebemos mais? Porque é mais uma questão deste património partilhado. Estas pinturas foram feitas por pintores indianos, usando materiais locais, usando teca, usando jaca, usando loureiro indiano e até com argilas locais. E a tutela não fazia a mínima ideia disso, e a comunidade portuguesa não fazia a mínima ideia disso.
E o facto de estarmos a fazer este estudo de modo científico, levando a autenticidade que o colega estava a falar, estes estudos científicos ajudam a autenticar todo este tipo de materiais e todas estas histórias. E nesse modo foi muito importante porque criou ali mais um aspecto de valorização, não digo um sentimento, mas perceberem que aquilo também é mais deles, não é uma coisa portuguesa que foi ali deixada. Foi algo que foi feito em conjunto com materiais locais, com modelos europeus, com técnica e gênio daquilo que havia por lá na altura. Por isso que não é nem português, nem é partilhado, é um património partilhado e cabe-nos a todos para zelar pela sua preservação. Ainda neste contexto, estava a falar dos retratos que estão em Portugal, que estão no Leonardo. Estão lá 3 retratos do Francisco de Almeida, do Afonso de Albuquerque, que não é Afonso de Albuquerque, mas outra história, e do Francisco Mascarenhas, que foram na altura trazidos para Portugal pelo espião do Salazar, o Jorge Jardim, e que nunca foram devolvidos. Mas não havendo passagem de informação, na Índia também não saberão, e só quando nós entramos no terreno e explicamos, olha, há mais de 3 retratos que estão lá, não sabiam. Por isso também é importante os museus em Portugal passarem informação. Olha, sabem que isto está cá, não sabem, será que essa comunicação existe com muitos destes objetos que aqui estão? Será que há a própria iniciativa dos museus ou da tutela em Portugal comunicar, olha, temos isto aqui, tem algo a dizer sobre isto, estariam interessados em ter de volta os objetos? Eu acho que esse diálogo nem sempre acontece. Pronto, dando a conhecer essa situação, e pronto, claro, se isto algum dia acontecer é complexo, porque há questões da conservação, há toda uma série de questões que não sei se facilmente os retratos vão ser devolvidos. O que é que nós fizemos? Pedimos autorização à MMP de fazer impressões de tamanho real dos retratos, porque pronto, já tínhamos feito esse estudo e tínhamos essa informação connosco, ao que eles acederam. Então, voltando a Goa, fizemos impressões do tamanho dessas pinturas. E o que é que eles fizeram em Goa? Também molduraram como as outras pinturas e puseram tudo por ordem cronológica, tudo direitinho. Ou seja, este trabalho que fizemos em conjunto permitiu novamente organizar a coleção por ordem cronológica que não estava, por isso agora tem uma ordem. Fizeram alterações nos quadros com as indicações das pessoas que eram. E do trabalho que temos feito em conjunto relativamente à preservação, foram feitas bastante alterações no edifício, quanto a uma cobertura mais arejada, mudou-se o tipo de iluminação, vai-se arranjar uma nova reserva. Por isso, todo este trabalho em conjunto que temos feito criou sensibilização para tomar medidas para melhorar a coleção. Por isso que eu queria dizer, no fundo, que é uma experiência diferente dos meus colegas, mas é aquela que eu tenho aqui para partilhar convosco. É que realmente termos a humildade de perceber que nós criamos aqui um problema e estamos aqui dispostos e abertos para resolver, são vocês que vão tomar as decisões e ter essa abordagem humilde, não, como às vezes tenho visto outras instituições de financiamento, que chegam a nós damos dinheiro, mas as coisas têm que ser feitas assim, assado, isso é errado. E a nossa experiência mostrou-nos que temos que ser humildes e trabalhar em conjunto, porque todos nós estamos a aprender uns com os outros e tem sido essa a nossa experiência. Usar a ciência para poder criar espaço para diálogos que às vezes são difíceis se a abordagem for outra. E pronto, é isso que eu queria aqui partilhar convosco. Recentemente, passada quinta e sexta-feira, realizou-se um encontro do ICOM Europa sobre o conceito de partilha de experiências e técnicas entre profissionais de museus europeus e africanos. E houve 2 experiências que são muito interessantes aqui para este contexto das coisas que falámos ontem. Uma é um trabalho de uma investigadora africana que está a realizar em África e que está a fazer junto às populações locais, está a perceber como é que as próprias populações preservam os objetos. E isto é interessante para os próprios museus, não é? Ela trabalha em museus, a trabalharem nessa dinâmica também, porque quer dizer, tudo o que vemos aqui, não é? Estes materiais são parecíveis, não é? E é preciso essas questões de conservação e às vezes esse trabalho, o próprio diálogo com as comunidades também pode acrescentar nesta dinâmica.
E outra é o que disse uma curadora do Museu do Quênia, Caroline Mwende, eu acho que disse, que mostrou uma imagem de um vaso, que é um vaso semelhante a que está ali, aquele vaso de barro, adornado de miçangas, que existe no British Museum em Londres. E ela mostrou aquela imagem, aquele vaso, e diz, bem, este objeto no British Museum está identificado como o vaso adornado com miçangas. E acaba aí depois, diz, a minha avó, que faleceu com 101 anos, todas as noites bebia num vaso semelhante o kefir. Rodava sempre antes de beber, e quando bebia aquilo contava uma história. E, portanto, que há aqui muito mais para acrescentar do que encontramos, não é? Além de toda esta questão também da opacidade da história colonial, não é? Portanto, todas estas outras questões que têm a ver também com a cultura, com a tradição oral, mas também com questões de sustentabilidade, questões de saúde, não é? Porque a senhora viveu até aos 101 anos e uma questão importante para eles era esta questão de beber o kefir, isto é importante também para a nossa saúde, inclusivamente está provado, e ela falou nisso, que há bactérias e coisas que são importantes e que ajudam a dormir e não sei o quê. Portanto, é todos estes microcosmos que todos estes objetos também encerram ou conjugam, não é? E pronto, e queria então partilhar estas duas experiências porque achei que é muito interessante também para aqui, como estes objetos são mesmo estes territórios de negociação e de uma partilha a partir do qual se pode construir imenso. Só uma coisa a acrescentar. Há uma autora que eu infelizmente agora não consigo lembrar o nome, mas que utiliza uma expressão que eu acho bastante relevante neste contexto, que é temos de ser honestos em relação ao nosso passado. Para mim isto é uma palavra-chave que ficou, e os elementos de violência que existem, como o Ricardo disse, estão inscritos muitas vezes nas legendas até ou nos próprios objetos, e não é difícil reativá-los. E se calhar o espaço do museu é um sítio também perfeito para reativar passados problemáticos. E eu sei que há alguns autores que defendem que devemos, se calhar, pensar até em fechar o museu, por aquilo que ele representou no passado e por aquilo que ainda continua a representar, por exemplo. O desporto, ou seja, isto dava para um debate bastante prolongado, mas eu acho que ainda assim devemos preservar. Pegando também na questão da preservação, também tenho apanhado muito nos fontes que tenho consultado esta associação muito íntima entre a preservação e a destruição, ou seja, o agente colonial destrói, mas depois há todo um discurso de preservação, traz para o museu. Eu estou a trabalhar sobretudo espécimes naturais, biológicos, zoológicos e botânicos, mas isto pode-se aplicar, ou seja, isto tudo dialoga, não é? A etnografia, a antropologia, dialoga também com a biologia. Mas no caso do estudo. Há uma das legendas que nós, das transcrições históricas que temos numa vitrine daquele lado da exposição, que mostra realmente em que nós quisemos enfatizar este aspecto do recolher para preservar, porque os objetos vão se perder nestes sítios, porque nós estamos a transformar, a humanizar, a desenvolver, e portanto estes objetos vão desaparecer. E depois encontramos uma descrição de um destes coletores a dizer que os objetos estão a apodrecer no porto de Marselha porque ele não os consegue trazer até Portugal, e portanto isto mostra também a complexidade de todos estes processos para os preservar, mas afinal estamos a destruir, eles nunca chegam a ser mostrados porque apodreceram no porto de Marselha. E portanto são estas histórias complexas que temos aqui nestas instituições. Eu retenho aqui de toda esta conversa o termo opacidade histórica, que me parece que temos que suplantar, e os museus acho que têm a obrigação e a missão de superar esta opacidade e contar as histórias que se vão revelando sobre as coleções. A questão também de um património partilhado, um património que nós podemos realmente partilhar, porque, como sabemos por diversas experiências em diversos países,
Nem todas as comunidades querem os objetos de volta. E, portanto, quando nós falamos e acho que ainda existe este tabu em Portugal, falamos de descolonizar, que é aquilo que eu acho que é o processo que temos aqui nesta exposição. Quando se fala de descolonizar, é automaticamente associado a restituir. E é isso que tem que ser abertamente discutido e difundido junto do público em geral. Portanto, descolonizar não tem nada a ver com restituir, é muito mais do que isso. É conversar, é partilhar, é diálogo. E estes espólios, como dizia a Teresa, e o exemplo da Teresa e do Hércules, com este diálogo estabelecido com outros pontos do mundo, acho que há de ser o caminho, não é? E há de ser a via certa. Também me parece que fechar os museus não é uma via, porque também existe um conjunto de pessoas que ao longo dos anos sempre estimaram imenso estes objetos, ignorando muitas vezes as histórias que estão por trás da sua chegada aos museus. E, portanto, acho que a base é o diálogo, que foi outra das palavras-chave aqui desta sessão. Eu acho que um dos grandes problemas em Portugal é que este tipo de discussões acabam por ficar só entre nós e não há uma discussão pública. A questão da descolonização, seja a descolonização após o 25 de Abril, seja a descolonização que temos como conceito teórico, nós falamos entre nós. E quando alguém, como foi o caso do Marcelo Rebelo de Sousa, que há uns meses, foi há um ano talvez, que falou de restituições e não sei o quê, foi toda a gente ao ar, não é? Inclusivamente os políticos todos. E eu acho que isso é por uma falta de discussão pública. E eu não percebo, não sei muito bem como é que se pode lá chegar. Porque quando uma pessoa lê, até eu, por exemplo, por causa do meu tipo de investigação, leio muitos livros de história da África, escritos em português. Ainda se continua um bocado com a narrativa de, olha, vejam como nós fomos grandes, apesar de sermos um país tão pequenino. Mesmo os historiadores modernos, que têm já um treino diferente e que têm um sentido crítico diferente, essa mensagem ainda lá está um pouco. Mas, por outro lado, também sou crítica de uma análise simplista, que é bem e mal, não é? Black and white. Que eu acho que isso é um desserviço, não é? Porque as coisas são muito mais complicadas. E eu vejo que, em algumas coisas, e pronto, eu talvez por não trabalhar tanto em Portugal, e digamos que o meu relacionamento com a população portuguesa é mais recente, apesar de ser portuguesa, dá-me a sensação que é um pouco a importação de algumas ideias, sobretudo de meios académicos americanos, em que essa visão do dualismo existe muito. E nós acabamos por usar esse tipo de dualismo até no discurso público, quando há discurso público. E as coisas são muito mais complicadas. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, o ano passado eu fiz uma visita a um indivíduo da Embaixada Americana, ao sítio arqueológico onde eu estou a trabalhar nos Estados Unidos, e o senhor era americano negro. Ele, nos Estados Unidos seria considerado negro, apesar de ele ser bastante claro. Ele perguntou-me quem eram os donos, é um engenho de açúcar, do século XVI. Ele perguntou-me quem eram os donos do engenho. E eu disse, quer dizer, havia uns, primeiros eram os portugueses que nem sequer viviam cá, mas havia outros que eram mixed race, que eram mistos. E o senhor ficou completamente espantado. Não pode dizer que havia... e eu, ao mesmo tempo eu disse, depois este era um grande engenho, não sei o quê, tinha 300 trabalhadores entre escravizados e deportados. Não é deportados que nós dizemos. Eram os degradados, não é deportados, degradados. E eram um número bastante grande. E ele teve uma grande resistência, porque para ele era inconcebível que um indivíduo que nos Estados Unidos seria considerado negro tivesse escravos. Isso quer dizer, estamos a falar do século XVI ou do século XVII, não estamos a falar do que é hoje. E eu penso que há uma grande necessidade, em primeiro lugar, de se complexificar a narração e se ultrapassar esse black and white.
E ao mesmo tempo de se trazer esse tipo de discussões, ou os tipos de discussões que têm a ver com descolonizar, seja descolonizar museus, seja descolonizar o ensino, para a praça pública, mas que seja uma coisa feita, quer dizer, que não seja feita de uma forma que acabe por criar grandes resistências nas pessoas. Tem que haver um ensino. E pronto, isso tem que começar na escola primária, provavelmente, não é? Que não sei muito bem como é que agora as coisas estão. Mas tem que haver uma discussão pública e um ensino do que se passa. Mas eu sou apologista da complexificação. Simplificar, mas demasiado também não leva a lado nenhum. O museu que referiu é em Velha Lagoa. É o Museu Arqueológico de Velha Lagoa. Velha Lagoa. Pois eu estive aí há 20 e tal anos. Sim. E realmente é como me dizia. É a Câmara dos Horrores. Daquelas peças enormes, espalhadas, Sim. sem legendas ou quase sem legendas, às vezes nem sabia muito bem se ou fosse Albuquerque, se era Vasco da Gama, o significado e de quando. Portanto, era um acumular de objetos, de quadros, nas paredes brancas, enormes. Eu lembro perfeitamente, no meio daquelas ruínas em Velha Lagoa, desse museu que estava a falar. Eu poderia acrescentar aqui só mais um pequeno pormenor, sem a importância, que é ver do lado lá, e não tem relação à África, normalmente falando mais da África, também se pode falar da Etiópia, mas falando mais da Ásia, eu visitei muitos museus em países asiáticos, onde os portugueses andaram. A história é a história foi o que decorreu, foi o que aconteceu, não podemos ser anacrónicos. E eu vi em vários países asiáticos, incluindo o Japão, o orgulho que aquela gente toda tem, e na Malásia, por exemplo, em outros sítios, nas flores, em Timor, na Indonésia, e portanto o orgulho que aquelas pessoas têm na passagem dos portugueses e na presença dos portugueses para aqueles sítios todos. E nos museus eu vi secções dedicadas a Portugal, nos sítios mais incríveis, e em pequenos museus, secções dedicadas a Portugal com objetos portugueses que eles preservaram, com explicações, com cronologias, e depois há falta de muitos objetos com desenhos, com pinturas, com grandes explicações pictográficas. E, portanto, eu vi em vários países da Ásia, e normalmente falamos só da África, em países da Ásia, um orgulho em... Pronto, é a história, os portugueses estiveram lá e passaram, em Malaca, por exemplo, devia ser Malaca, estiveram e eles preservam alguns objetos, alguns quase como relíquias. Há cartas escritas por portugueses, soldados portugueses, que foram abandonados na Etiópia, no início do século XVII. Há cartas deles escritas para Portugal nos finais do século XVII, que ainda lá estavam. Nós fomos expulsos em 1640, por causa do cristianismo, do catolicismo, e em que eles pedem para nós irmos buscar. Eles só queriam era vir-se embora, não queriam estar mais ali, já tinham cumprido a sua missão, ou uma missão militar, de apoio ao imperador da Etiópia. Eles só pedem para nós irmos buscar. Eu, António, não sei o quê, de Setúbal, tenho 96 anos, estou aqui com o Luís e o não sei quanto, mais 3 ou 4 sobreviventes que ainda lá estavam, com 80 e tal, 90 anos, a pedir para nós irmos buscar. E depois encontrei várias referências em que os etíopes tinham, nós começámos em Etiópia em 490, e portanto eles tinham espadas, capacetes, uma bandeira, quadros religiosos, e portanto, eles preservavam quase como relíquias, e julgo que hoje não farão, não sei, nas flores ainda o fazem, vi num comentário na televisão, que ainda o fazem, um capacete, ou uma bandeira, ou uma espada antiga, portuguesa, e também, portanto, do lado de lá, fora de Portugal, olhando de lá para cá, também há museus, também têm essas peças, são consideradas relíquias, e que eles preservam e que têm orgulho nisso. Os japoneses têm muito orgulho na nossa passagem por lá, e como nós fizemos lá. Portanto, era só esta pequena nota, que sem importância nenhuma, que eu queria deixar. Por um lado, me lembrei que eu tinha estado aí, era exato, quando estava a descrever, era exatamente isso. E por outro lado, a sensação que eu tive quando andei por esses museus, alguns pequenos museus, sem grande importância, e via aquelas peças portuguesas, e via a museologia do lado de lá. E com as legendas, e sem complexos nenhuns de colonialismo e coisa nenhuma. Os portugueses estiveram aqui, colonizaram não sei o quê, conquistaram não sei o que mais, ganharam, perderam.
Pronto, era só esta pequena perspectiva oposta à nossa. Mostra a complexidade das várias realidades. E se calhar também as diferentes relações ao longo da história, porque no final do século XIX, o que também, pronto, o que se tem descrito muito é que, portanto, a relação dos portugueses com as antigas colónias se está a tornar progressivamente mais violenta, não é? O final do século XIX é marcado por o aumento de tensões e de violências, e é também neste contexto que surgem os museus que têm alguns destes museus, não é? Com as tais secções etnográficas, e portanto há aqui relações também muito evidentes. E também, bem, agora neste seguimento eu queria também deixar, não sei se já íamos encerrar, mas também deixar aqui uma questão, que é: será que estas salas etnográficas, ou os museus etnográficos, deviam ser renomeados? Queria deixar esse desafio, e não sei se alguém... Renomeados. Se deve dar outro nome. Por exemplo, é interessante falarmos aqui da opacidade. Se calhar alguns conhecerão que no Museu da Civilização em Itália, agora há lá dentro o Museu das Opacidades. O Museu da Civilização em Itália reúne várias coleções, inclusive as coleções que estavam no antigo Museu de Pré-História e Etnografia Luigi Pigorini, que era o museu que reunia estas coleções coloniais. E eles estão a fazer é um projeto recente, 2023, mas que está precisamente a colocar estas coisas todas em perspectiva, não é? É um pequeno museu dentro do Museu da Civilização, o que também para o próprio diretor é problemático, aquele nome. E então eu estava-me a questionar, bem, não é, como há estas opacidades todas, a própria etnografia também é problemática, será que se deve... Eu não sei, não tenho resposta, mas estava curiosa em lançar. Será que se deve renomear estas salas ou os museus etnográficos, quando falamos destas coleções particulares, e deixar aqui aos convidados e ao público? Eu queria acrescentar ao que a Maria diz, ao desafio da Maria, queria colocar uma questão que é, e que acho que vai um bocadinho ao encontro aqui das preocupações da equipa do museu, que é a quem está presente e a quem quiser responder, como é que vem o futuro desta sala? Como é que, portanto, toda a exposição que aqui está é uma exposição que vai terminar, e vamos retirar os autocolantes, vamos apagar o que foi escrito com as canetas poscas, e o museu tem agora o desafio do futuro. Depois desta experiência, depois do conhecimento, depois dos comentários que aqui estão, como é que vem o futuro desta sala? A primeira pergunta do renomear as salas. Hoje em dia lá está por todas estas questões, sempre sobre o colonial, há sempre aquele nó no estômago, e até que ponto não vamos condicionados quando vamos visitar a sala. Se alterar o nome como uma palavra mais pacífica ou não, ou algo que não tenha nada a ver, o estado mental, o mindset talvez seja um pouco diferente, porque depois deve depender de diretor para diretor a abordagem que ele quer oferecer ao visitante. Só um parênteses, na Holanda, todos os museus etnográficos agora chamam-se Museus do Mundo. Por exemplo, pronto, logo aí já alivia se calhar um pouco mais a tensão, e o visitante vai ver, ok, já houve aqui um pensamento, uma reflexão sobre isto, vamos até ver qual foi a proposta. Eu acho que seria uma opção interessante. Quanto a esta coleção, eu lá estava a partilhar a experiência de vermos a exposição do Amigo, da colega Catarina Simão, e na altura refletimos dos objetos estarem a gritar, ou seja, olhem, atirem-nos daqui, contem a nossa história, e para mim fizeram todo o trabalho de contextualizar, mas acho que os objetos estão a pedir algo mais, estão a pedir ser acarinhados novamente por quem os criou, alguma comunidade, ou ter alguma compreensão, alguma reutilização, e acho que passa muito por chamar cá quem de direito e pôr estes objetos a falar. Como isto agora deixa vocês, mas é que estou assim. Mas para isso é preciso dinheiro. Pois, e é que está o grande problema, acho eu. Eu, se calhar,
calhar tenho que ter aqui uma palavra, não é? Vocês colocam-me aqui numa posição, mas é o que é. Realmente, mais uma vez, retira-se destas conversas muitas ideias e nós temos consciência que temos de fazer alguma coisa. E que, como eu dizia há um bocado, e interpelei a Elizabeth, a exposição não vai ser apagada, porque as peças estão cá. Vai ser retirada esta intervenção que foi feita sobre o que já aqui estava. Sim, eu sei, pronto. E, obviamente, isso não pode acontecer. Não pode, de repente, apaga-se o que se criou aqui, todas estas informações úteis, e voltar tudo ao que era. Nós sabemos que isso não pode acontecer. Mas também sabemos que o caminho não é muito fácil, não é só agora pegar em algumas frases que ficaram aqui e acrescentar. É muito mais do que isso, não é? E nós temos de nos munir de pessoas, não pode ser um trabalho interno, não é? Não posso pegar, nós sabemos que vamos ter que trabalhar a sala, mas também sabemos que não é um trabalho que vai ser feito apenas pela equipa. Disso nós já temos a certeza. Que as exposições não podem mais ser feitas apenas com as equipas. Poderiam, se nós tivéssemos nas nossas equipas pessoas desta área e destes contextos e destas zonas geográficas. Não havendo, nós temos consciência que temos de alocar a esta intervenção outras ideias, outras pessoas e outras equipas que trabalhem connosco. Eu, pelo menos, é o que eu penso, acredito que a equipa também tenha essa sensibilidade, não é? Pegando aqui no desafio da Maria e no exemplo que a Elizabeth nos trouxe, eu já sabia dessa situação, na Holanda os museus etnográficos agora chamam-se Museus do Mundo, não é? Na verdade, é o que esta coleção também mostra, porque nós aqui temos Angola e Timor, mas temos outras geografias lá embaixo na sala, na reserva, e portanto isto não deixa de ser objetos do mundo. Não é? Mas será que não se branqueia? Pois, porque aqui está a se chamar os museus do mundo, existe esta crítica relativamente a esta... Eu sugeria que se fizesse quem sou eu para sugerir alguma coisa? Não, agora que se fizesse uma contextualização na história, no espaço e no tempo, porque aquela peça que está ali é da época do Congo belga, das atrocidades que os belgas estavam a fazer no Congo. Aquela peça que está ali é da época das atrocidades que os alemães estavam a fazer no sul da atual Namíbia. Foi o primeiro massacre do século XX, foi o que os alemães perpetraram no sul da atual Namíbia, com um povo que agora não me recordo o nome. Portanto, tem que se perceber que aquela peça veio aqui parar, tomada, não sei o quê, não sei de onde, mas nessa época estava-se a passar isto, para haver uma maior contextualização que hoje é desconhecida, não digo toda a gente, mas 99% das pessoas neste mundo, e cada vez mais, portanto, é um caminho, uma ignorância cada vez mais profunda. E, portanto, contextualizando, percebe-se mais aquela peça veio aqui parar uma guerra, um saco, um massacre, uma tomada. Okay. Mas o que é que estavam os belgas a fazer no Congo e os alemães na Bíblia, etc. Portanto, com os mapas, com uma contextualização, talvez se perceba melhor o contexto em que todas estas peças, que pelo menos eu desconheço o contexto em que elas aqui apareceram e assim se viu. Portanto, e esta é uma imagem e uma informação que hoje já praticamente não existe, já poucas pessoas saberão isso, e a tendência é para branquear, para esquecer, para que ninguém saiba o que é que se passou nesses sítios no início do século XX. E, portanto, talvez é uma hipótese, é assim, uma ideia que me surgiu agora assim de repente. Esta intervenção que foi aqui feita, e acho que todos sabem, isto mexeu muito, não é? E acabou por causar aqui alguns embates. Eu senti-os, não é? Senti-os e continuo a sentir. Mas também vejo que dentro desta área, que era o que estava a dizer, dentro das pessoas que trabalham nisto, os impactos são sempre positivos. Tudo o que está aqui, o que aconteceu neste museu, e como nós prevíamos, também teve maioritariamente impactos positivos para quem trabalha nesta área. E tenho sido alvo, eu e a equipa, penso, ou pelo menos o museu em si,
alvo de muita procura por causa desta exposição, por causa desta atitude, e nós sabemos que demos um passo muito grande. Nós demos um passo muito grande, ainda bem que o demos. E ainda bem que o demos, eu não estou muito alinhada com o que está aqui a acontecer, que fique já aqui muito claro. Estou muito, apesar de não ter tido o papel propriamente ativo, estou alinhada com o que aqui está a acontecer, e não quero que isto seja apenas a exposição que o Transmate trouxe para aqui e que nos ajudou a refletir. Quero que isto seja realmente uma atitude que promova uma outra atitude na narrativa do museu. No que depender de mim é o que eu vou tentar fazer, com a ajuda de todos. Então os objetos voltam para a reserva? Não. Depois da exposição? Não, estes objetos não estavam em reserva, sempre aqui estiveram. Eles estão. Ela continua na reserva com outras peças. Vocês irão ver se ainda tiverem tempo. Não, isto pode-se mexer um ou outro, ou virem mais que estão na reserva, virem mais para cima. Há sempre a hipótese de visitas participadas. Algum projeto, alguma associação? Sim, seria uma excelente ideia. Pode ser por aí. Questão. Tem havido novas incorporações de objetos nestas coleções? Ou quando é que parou esse processo? Se ficou limitado no tempo, nesta época, neste contexto? Ou se estas coleções etnográficas tiveram, ao longo do tempo, novas incorporações? O grosso da coleção é reunida até 1910. Mas, depois disso, há incorporações pontuais. E mesmo após o 25 de Abril, houve incorporações de ex-combatentes e até, mesmo muito recentemente, tivemos algumas entradas. Mas, em termos quantitativos, é residual. Sendo que a coleção, que entra até 1910, entra com uma intencionalidade científica, alguns do que era a ciência da arqueologia da época, não é? Enquanto as outras incorporações são mesmo de figueirenses que têm objetos em casas ou pequenas coleções e que se querem desfazer deles, mas com dignidade. Isso é o que nós sentimos. Maria José, que está muito ligada ao nosso trabalho prático, a nossa colega técnica. Está a escapar alguma coisa? Acha que fui rigorosa na apresentação? Sim, também tivemos algumas entradas nos anos 50, 60, 70, que se vê lá embaixo em duas vitrines, dois armários. Portanto, eram militares que estavam em Angola, possivelmente em Angola, e que trouxeram objetos para turista. E depois acabaram por oferecerem ao museu. Passaram objetos muito mais recentes e vê-se nitidamente que eram objetos feitos para o turista. Não. Há aqui muitas questões que vocês colocaram, longe de mim também nem poderei tudo abraçar, mas há questões muito interessantes. Eu disse sobre o debate público, a narrativa de complexidade. O colega também chamou a atenção desta ideia, não é, do museu no reverso, as preservações de objetos, digamos assim, de origem europeia, neste caso a portuguesa, e de histórias, não é? por sociedades, neste caso na Ásia. Portanto, isso é extremamente interessante. Mas sobre esta questão aqui do museu, há duas coisas que eu retenho e talvez julgo interessante não perder, digamos assim, mas eu já percebi que vai ser difícil ficar na mesma, não é? Isso já é claro, isso é tramado. É o problema de fazer estas coisas, é que depois não se consegue voltar ao mesmo ponto e para o bem ou para o mal. É realmente esta ideia de romper com essa silêncio, a opacidade das histórias e o modo como muitos destes objetos, enfim, num maior ou menor grau e de formas diferentes, obviamente, nos dão uma evidência do colonialismo, daquele período do final do XIX, do início do século XX, e isso é muito claro, não é? E como se calhar esta coleção e esta exposição impõe que se aprofunde e se dê visibilidade a
esse aspecto, do objeto, da coleção, como evidência não só, digamos assim, do estilo do Timor, enfim, de uma sociedade timorense naquela altura, de tal outra alteridade, mas também dessa história enfim, que falámos. E trazer mais informação, como dizia, de uma forma ou de outra, os dispositivos, isso agora, meu amigo, isso já é outra história. A segunda coisa que me parece muito interessante, e não falámos muito, foi desta cacofonia, que também foi aqui gerada por este mecanismo de deixar as pessoas escreverem nas vitrines. Não sei o que é que pode ser feito aqui, mas há aqui também um estilhaçar, se quiserem, da autoridade, quisermos, textual do próprio museu sobre o objeto. A capacidade de dizer o que é, de onde vem, o que significa, foi deliberadamente arrebentada por este dispositivo, trazendo, não é, a possibilidade das pessoas escreverem género de comentários na rede social, de poderem intervir na transparência, não é? Neste caso a transparência, criando aqui um efeito giro. A gente vê o objeto, vê o texto, as coisas estão todas ali montadas, e eu não sei, não tenho solução, mas acho que também não seria uma coisa para deitar fora. Quer dizer, pensar, não é, o que é que está aqui a ser feito do ponto de vista desta pluralidade, o que é que foi feito com esta multiplicação de possibilidades narrativas, que são múltiplas, todas estas, enfim, textos são anónimos, quer dizer, suponho que ninguém fez questão de reclamar a autoria, mas pode ser, não é? Às vezes há de reclamar a autoria, portanto, no caso disso acontecer, isso pode ter outros caminhos, mas vamos supor que isto é assim uma espécie de discurso mais ou menos anónimo, que há aqui, enfim, um conjunto de possibilidades de pensamento sobre isso, de relação com o texto, deixá-lo lá ficar, talvez seja uma solução difícil, mas há muitas outras coisas que podem ser feitas, disponho eu, mas eu não estou aqui para pensar. Mas há um caminho a fazer. Então, pois, mas quase que é um catálogo, imagina, dentro do mundo da arte, da etnografia, podem-se fazer coisas bastante criativas e interessantes como isto, quer dizer, uma espécie de um catálogo alternativo, completamente maluco, diferente do que está ali, não é? Do que temos ali, que é uma coisa toda ordenada, que ao longo da história foi fazendo esses processos, como dizia, não é? De deixando uma informação passar e outra ficando para trás, não é? Conforme também os critérios da museografia, da museologia, do próximo curador, que é querer valorizar, isso acontece, não é? Mas há aqui este efeito que eu acho muito interessante. São duas coisas, não é? Romper com a opacidade histórica, de tornar os objetos uma evidência também do colonialismo, que já está feito, mas acho que não é de perder, e a segunda, de não perder também este elemento da pluralidade de narrativa e de significação dos objetos, que é aqui, foi o convite que foi feito e que se calhar dificilmente vai ficar parado, não é? Em movimento, e isso pega muito bem com a sugestão também aqui do Candinga, que é das visitas participadas, não é? Esse aprofundamento através da chamada aqui àqueles que mais, enfim, de comunidades descendentes ou que mais proximamente podem estar de também, digamos assim, aqui não será tanto só a opacidade histórica, mas uma opacidade cultural, se quisermos, que também existe nos objetos, não é? A Maria falava ainda há pouco, há coisas que a gente dizia sobre aquela bilha, o vaso com miçangas. Mas quer dizer, se alguém pode contar não sei quantas histórias interessantes sobre aquilo que a gente não sabe e que provavelmente, se tivermos mais contacto, mais proximidade, e mesmo com os timorenses, enfim, há aqui coisas excepcionais que também penso que ganhavam imenso em trazer mais pessoas que estão mais próximas da vivência. Muitas coisas são exatamente como são usadas hoje. Há objetos que cotidiano ali que eu vi à venda no mês passado. Praticamente assim, estilo e tipo. Portanto, essas coisas que não estão tão distantes, não são assim tão remotas como se pode imaginar. Uma das coisas que eu vejo e que eu gostaria muito era destas coleções muito bem tratadas do ponto de vista material. E felicito a organização por termos connosco uma conservadora restauradora que introduziu Bom, mas introduziu esse tópico. Porque, de facto, em 100 e tal anos de história dos objetos dentro do museu, eles sofreram imenso com restauros mal feitos. Quer dizer, com restauros que eram feitos conforme se fazia na época, mas que não eram restauros, eram arranjos, foram modificados, todos os materiais orgânicos estão extremamente desidratados. Portanto, há aqui um trabalho também nesse capítulo que precisa de ser acautelado.
porque, enfim, temos essa responsabilidade histórica de conservação material das coleções e temos a responsabilidade perante os públicos, o presente e o futuro, não é? Os estaleiros navais da Figueira da Foz, neste momento, os estaleiros que há aqui da Figueira, não sei se 95%, se 98%, pertencem ao Estado timorense. Porque eles é que investiram e compraram os estaleiros para melhorar a falência, que estão lá a construir um ferryboat, que está lá para ser terminado há anos, para fazer a ligação entre Dili e a Ilha da Tauro, e entre Dili e o Ekusi, que é o enclave na Indonésia, no outro lado da Ilha de Timor. Eles, através de contactos, se calhar nos estaleiros, não sei se são lá timorenses, deve haver, o Mário Alcati já lá esteve, não sei se esteve o Xerana, já vieram muitos dirigentes timorenses ali ao estaleiro. O capital é quase 100% neste momento timorense. Eu, se calhar, não sei se já cá vieram, não faço ideia, teriam interesse em ver estas peças, em trazer alguém de lá para explicar, para contextualizar, porque pessoas que, eu também estive em Timor há pouco tempo, mas pessoas que tiveram a viver bastante tempo em Timor, viram aqui peças que eu trouxe cá para ver e dizem, isto ainda se usa, isto ainda por lá está, nas aldeias, aqui isto ainda pertence aos dias de hoje, aquelas aldeias mais remotas. E, portanto, tendo nós aqui os timorenses ao lado, é mais uma ideia. Mas também para acrescentar ao que está a dizer, eu acho que também é interessante, é precisamente isso, é essa história, é que os timorenses são os principais acionistas não, como disse, peço desculpa. Acionistas do estaleiro naval. Porque há essas relações. Por exemplo, o Cadima fez uma pergunta: qual é a presença africana na Figueira? Não é? Fez essa pergunta e eu não sabia responder. Depois comecei a pensar bem, como é que é possível? Nós andamos à volta destas coleções e depois não sabemos essa. Sabemos. Eu acho que. E era uma das coisas que eu não queria falar. A comunidade africana na Figueira é muito reduzida, é mesmo pequenina. Agora, com a vinda, com estes movimentos de migração, realmente ela aumentou. Mas durante muitos anos, a comunidade africana, ela é mesmo muito pequenina, muito reduzida. Há histórias e essa história também que faz parte da história da cidade, desta história disto, também é uma história interessante para estar aqui, não é? Porque, pronto, acho que isso também é um terreno muito interessante de explorar e também neste sentido de visitas participativas, não é? Que é um potencial. Nós já fizemos essa experiência. Uma vez chamámos aqui, há muito pouco tempo, uma pessoa que por acaso foi funcionária da Câmara, que viveu anos e anos, é uma angolana, veio, não sei quando é que foi para cá, mas já cá está há muitos anos. E tivemos essa pequenina experiência. Foi ela que nos ajudou, ela numa tarde, assim, numa coisa muito ligeira, deu-nos mais informação sobre peças que ali estão. Pronto, não tem nada a ver com aquilo que está ali escrito. Ela em 15, 20 minutos nos deu aqui uma liçãozinha para que é que servia e quem é que utilizava e que outro nome é que tinham. Não é o mesmo nome com que elas estão aqui apresentadas. É o que dizia um bocado, grande vaso, como é que temos grande vaso em barro? Pois, mas isso vê-se que é um grande vaso em barro. Há coisas assim, não é? É preciso ir buscar a outra informação. Há muito trabalho para fazer. Há muito trabalho, mas não é só aqui. Desculpe, é que obviamente que agora estamos a falar nesta coleção, mas esse trabalho também deve ser feito nas outras coleções. Também têm a mesma, algumas também têm esses silêncios nos quais nós temos de trabalhar. Não muito longe está aqui uma exposição indo-portuguesa, não é? De peças indo-portuguesas, que nós, na verdade, penso que nunca exploramos propriamente a sua origem. Sabemos a sua proveniência imediata antes de ir para o museu, mas não sabemos o que está por trás delas antes de pertencerem a quem as doou ao museu ou a quem o museu as adquiriu. Portanto, eu acho que sim, e ainda bem que os museus existem, porque é nos museus são os museus também que proporcionam depois esses trabalhos, essas leituras, que podem dar trabalho a muita gente e a muitos investigadores e que fazem o mundo girar. E também gostava só de pegar nas palavras que vêm no documentário da CNN, da professora Marília, que reforça muito que se não fossem os museus, há peças que já não existiam. E, portanto, nós aqui acho que temos a resposta
há povos, não é, que agradecem aos museus por terem tido também essa capacidade de manter as peças nobres. Nós não as temos escondidas, nós temos de uma forma nobre, estamos a apresentá-las da maneira que nós sabíamos até então e agora percebemos que podemos apresentá-las de uma outra forma.